Então, eu vou seguir a numeração dessas aulas, apesar de as séries serem longas, eu sempre vou colocar, então, de acordo com as aulas que estão aparecendo aqui. Então, vamos considerar como sendo essa aula de número 5, e nós vamos ver aqui as ocorrências das águas subterrâneas, o que realmente é definido como uma água subterrânea, e, principalmente, quais são os tipos de aquíferos que existem nessa nomenclatura de águas subterrâneas. Então, são esses conceitos que a gente vai ver não hoje, tudo hoje, né, mas ao longo dessa aula 5 aqui. É a distribuição vertical da água no subsolo, como é que se dá a distribuição dessa água no subsolo, quais são, o que são aquíferos, aquitardo, aquiclude e aquifugo, os conceitos e tipos de porosidade, né, que permite com que a água circule ou penetre no subsolo, conceitos de homogeneidade e isotropia, tipos de aquíferos relacionados aos eutrópicos e os anisótropos, e classificação dos aquíferos quanto ao tipo de pressão, tá? Então, vamos aqui ouvir e eu faço comentários na sequência. Então, aqui é uma pequena, né, rápida recordação, qual é o comportamento da água quando essa atinge a superfície, né? Então, o desenho aqui é bastante esquemático, mostrando como isso ocorre, ele vai fazer um pequeno resumo, bem rapidinho disso. Então, logo no comecinho aqui, nós já temos alguns conceitos que é importante a gente guardar. Então, aqui, né, quando ocorre a precipitação, a água atinge o solo. Essa água, como nós vimos, ela pode simplesmente ser evaporada, evapotranspirada, não é isso? Vamos lembrar disso daí, né? Ou ela pode penetrar ao solo, ou ainda ela pode escoar, conforme o tipo de superfície. E esses comportamentos, esses acontecimentos, vai depender de vários fatores, né? Para que ocorra a penetração, a infiltração da água no subsolo, aí vai dependendo do quê? Tipo de vegetação, se tem ou não vegetação, qual o tipo de vegetação, qual o tipo de solo que nós temos, tipo das condições geológicas, se existe um material mais poroso, material menos poroso, se está abertura, se não tem aberturas. Esse material pode infiltrar, e esse material que infiltrar pode chegar até nas regiões de zonas saturadas. O que são as zonas saturadas, né? Ou melhor, a zona de recarga. A zona de recarga é a alimentação de água em um determinado local que ocorre no subsolo, né? E essa penetração profunda da água, que vai passando por várias camadas do solo, das rochas existentes, até chegar às partes mais profundas, onde vai fazer parte da recarga, ela é chamada de percolação. Percolação, tudo bem?
Então, a recarga nada mais é que a alimentação de um corpo de água que vai dar origem, então, que a gente chama de água subterrânea, que é, apesar que todas essas águas que estão aqui infiltrando abaixo da superfície serem consideradas como subterrâneas, né, porque está abaixo do subsolo, mas para hidrogeologia, nós vamos considerar realmente a água subterrânea é aquela parte que constitui a recarga ou a zona de saturação dessa água. Tudo bem? Então, quando essa água filtra, mais com a tá, vamos fazer uma paradinha aqui já então. Vamos começar aqui, começar a aprender aqui. Tem uma figura do lado esquerdo aqui, tem até uma pessoa aqui, olha, pegando aqui a água no poço, né? Então nós temos aqui, né, que é sobre a distribuição da água no subsolo, ou seja, a partir do momento que ela infiltrou, qual é o comportamento dessa água a partir da superfície até chegar à zona saturada. Então, essa água, né, ela está contida no solo e toda a formação geológica que existe abaixo desse solo aí. E ele é dividido ao longo dessa verticalização aqui do solo em duas zonas. A zona de aeração, ar, ó, aeração, ar, que também é chamada de zona não saturada, ou ainda a zona vadosa. Essa zona aqui, ela é, que é essa parte esquerda que ele fez aqui inicial, ela vai desde a superfície até chegar onde? Até chegar na zona saturada, certo? E após essa zona saturada, começa aqui, nessa divisão, e vai até a parte mais embaixo aqui, e aqui embaixo é onde nós temos uma camada de rocha impermeável, porque senão essa quantidade de zona saturada continuaria profundamente. Então, para essa água ficar armazenada aqui, chega um ponto da zona, debaixo da zona saturada, que nós temos que rochas impermeáveis, que não permite que a rocha ultrapasse esse ponto. Tudo bem? Então, vamos aqui observar aqui essas figuras que tem aqui do lado direito, essas circundantes aqui, ó. Essa zona de aeração, ela é constituída do quê? De ar, vapor d'água e água, né? Então, não é uma região de zona saturada, onde eu tenho uma concentração grande de água, como acontece aqui na zona saturada. Eu tenho toda essa movimentação da água, que pode, inclusive, não chegar até a zona saturada. Nós já vimos esses motivos, porque são vários motivos, tá? E outras que vão chegar e atingir essa zona de saturação, ou seja, o local onde vai ter o armazenamento da água, que é também chamada aqui a recarga, né? Que é a alimentação do corpo da água subterrânea. E como eu falei no início, né? É aqui que nós vamos chamar, pelo menos para hidrogeologia, é aqui que nós vamos considerar como a água sendo subterrânea realmente, como dito, né? Essa parte aqui de acúmulo dessas águas. E é na zona saturada que eu vou ter o quê? Aqui eu já não vou ter mais nem vapor, nem o vapor d'água, nem o ar e nem, ou melhor, somente a água. Nos casos acima, né, zona de aeração ou vadosa, eu vou ter o quê? O ar, o vapor d'água e a água. Quando eu chego na zona saturada, aí sim eu vou ter somente a água, certo?
Um desenho esquemático aqui, melhor visualizando essas zonas aí, né? Então, nós temos aqui a zona insaturada, que é essa primeira parte que vai desde a superfície até o início da zona saturada. E logo abaixo da zona insaturada, eu tenho o quê? A zona saturada, tá? Dentro da zona insaturada, eu ainda tenho aqui uma zona de umidade do solo, que é essa pequena faixinha azul aqui, mais escrita aqui, ó, né? Por que que essa zona aqui é a zona de umidade? Porque aqui, gente, é que ocorre a precipitação e essas chuvas aqui, elas continuam, elas ficam precipitadas. A água sempre vai ter aqui uma quantidade de água mínima. Por quê? Porque ela fica retida aqui, principalmente pelas raízes. E é nessa zona aqui que vai sair o quê? A evapotranspiração, porque essas águas que estão presas nas raízes vão acabar subindo na parte, né? Estão alimentando essa planta e aqui vai evaporar, certo? Então, na zona insaturada, eu tenho o quê? Eu tenho a zona de umidade do solo, que é essa pequena faixa azul mais escura. Logo abaixo, eu tenho uma zona intermediária, né? Que vai dessa zona de umidade até a zona de capilar. Essa zona capilar, essa segunda faixa aqui, mais embaixo azul aqui, ó, mais escura aqui, é chamada de zona capilar. E depois nós temos a zona saturada, que é o que interessa para a gente, que é chamada de água subterrânea, tá? Aqui ensina água de superfície, zona de umidade, franja de capilaridade está aqui embaixo, já vai aparecer um desenho esquemático mostrando melhor isso daí, tá? Ou seja, a zona que contém ar, vapor d'água e água juntos, certo? Isto aqui em latim. Este é nosso focus, ou seja, é nessa região aqui que a gente está preocupado aqui. É aqui que a gente vai começar a fazer nossos estudos, na zona de saturação, onde existe somente água. Perfil, é bom e interessante saber esse perfilzinho aqui. No perfilzinho tá bem legal essa explicação que ele vai fazer aqui e depois eu faço os comentários para reforçar a explicação dele. Que é a zona onde eu tenho o quê? O ar, o vapor d'água e água junto. Saturação é onde eu tenho somente a água, que é o que interessa para a gente, ou para a hidrologia, que aqui é efetivamente chamado de água subterrânea. É aqui nessa zona aqui, essa zona de água do solo, é que vai ocorrer a evapotranspiração. Por quê? Porque esse solo, lembra que nós temos um gráfico, não sei se ele vai mostrar aqui o gráfico, existe um gráfico aqui que nós vimos que sempre vai existir uma certa umidade na superfície. E por que que existe essa umidade? Principalmente quando tem o quê? Vegetação, né? Porque essas raízes aqui vão manter o solo úmido. E essa água que está aqui na zona de água do solo é o que vai fazer o quê? Que vai subir, né? Que vai alimentar essa planta, e é aqui que vai ocorrer a evapotranspiração, né? Ou seja, a transpiração proveniente dessa vegetação,
por causa que ela está sendo alimentada por essa água que está aqui. Tudo bem? Então, toda essa primeira zona aqui é chamada de zona de água do solo, tá? E ela sempre é mantida de uma forma úmida justamente por causa da presença da vegetação. Já vamos ver já já o que é pelicular e gravitacional. Que é o início da zona de saturação, da recarga. Presta atenção. Ou seja, a pressão hidrostática não está dizendo pressão hidrostática, né? É a pressão que a própria água exerce no ambiente que ela se encontra, né? A piscina tem uma pressão hidrostática, no tanque da sua casa, quando você coloca lá a tampinha lá e enche o tanque, existe uma pressão nas paredes desse tanque. Numa piscina, existe uma pressão na parede das piscinas. No rio, existe a pressão ao redor do material que está concentrando essa água. E embaixo também existe uma pressão hidrostática. Nessa água pelicular gravitacional, praticamente a pressão não tem nenhuma. Por quê? Porque ela está circulando, está descendo, não tá nem parada. Existe uma pequena, mas ela é bem menor do que zero, por isso que faz com que ela não suba, né? Se a pressão fosse muito alta, ela podia, se tivesse alguma falha aqui, podia jorrar essa água para cima, não é isso? Então, a pressão aqui é relacionada à pressão que nós temos aqui. Então, aqui a pressão nós temos aqui na superfície. Então, na zona pelicular, a pressão é menor que zero, por isso que ela está descendo, né, pela própria ação da gravidade. Na zona pelicular, essa água vai acabar ficando retida aqui, porque não tem pressão nenhuma, e na água subterrânea a pressão é maior que zero. Por isso, quando você for aqui, já começa a aparecer água, que a tendência dela é sempre subir, né, devido à ação da pressão. Se eu fizer um post, tá? Quanto a diferença, entendeu? A atuação aqui. Tá? Foi praticamente o que eu acabei de falar agora, né? Que devido à ação da água aqui nas raízes aqui, essas raízes acabam absorvendo a água que é levada lá na parte superior da planta, e é aí que vai ocorrer a evapotranspiração da planta. E, ao mesmo tempo, vocês estão vendo aqui, ó, quanto mais próximo da superfície, o material é mais escuro, justamente devido à presença de água, e à medida que você vai se aprofundando, né?
a camada vai ficando cada vez mais clara, porque a quantidade de umidade vai diminuindo. Então, essa primeira parte aqui, essa parte mais escura, é o que a gente chama aqui, sempre que vai ter o quê? Sempre vai ter uma quantidade mínima de água. Então, sempre vai ser um solo úmido, devido à presença dessa vegetação. Portanto, quanto mais vegetação, mais úmido seria o solo, e quanto menos, menos úmidos. Por isso que no Nordeste nós temos o quê? Né? Um solo pobre em água, porque praticamente não chove, não há precipitação, e, portanto, essa camada aqui ela vai ser bem reduzida ou praticamente não vai nem existir. Tudo bem? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Está dizendo aqui que a superfície pode variar, e essa variação vai ser em função do quê? Das próprias, do tipo de vegetação, da cobertura que nós temos de vegetação aí, certo? Isso é importante, porque isso aqui é bastante interessante e importante saber, né? Os tipos de água que existe aí. Na zona higroscópica, pelicular, capilar e gravitacional. Presta atenção depois que é cada uma delas e também fazer as diferenças entre elas aí. E isso vai ocorrer o quê? Na subsuperfície. Cada tipo de água vai ter esse comportamento aqui. Ou ela vai ser higroscópica, ou pelicular, ou ela vai ser capilar, ou ela vai ser gravitacional. Os desenhos aqui vão ajudar a responder bem a diferença entre um e outro de opção. Então vamos lá. Água higroscópica e pelicular. Vocês estão vendo essas esferinhas aqui, né? Esses círculos aqui, marronzinho. E a parte azul é a água. Então, o que vem a ser a água higroscópica? Ela vai ocorrer, esse tipo de água, quando ocorre a absorção desses grãos, acaba absorvendo na sua parte superficial a água, né? Então, ela é chamada de forças elétricas de adesão. Por quê? Porque esses grãos de solo acabam é, retendo a água, né? Então, a água vai ficar presa aqui ó, na superfície desses grãos. E ele é chamado, então, de higroscópio. Então, é uma relação que ocorre entre a água, essa parte azul aqui, e o próprio solo, que são esses grãos. Esses grãos vão ficar retendo essa água. Já a água pelicular, então, ele está dizendo, existe uma película que vai envolver tanto o grão quanto a água que está próximo, presa por adesão nessa superfície. Portanto, a água pelicular é uma água que vai envolver o quê? A água higroscópica. Dentro da água pelicular, eu vou ter o quê? A água higroscópica. Porque ela vai formar uma película que vai segurar tanto a água quanto o grão que se encontra aqui no subsolo. Portanto, é uma relação entre água e água. E no primeiro, entre água e solo, da parte sólida. Enquanto que na segunda, as forças são de coesão, vai haver uma coesão entre a película e a água higroscópica.
Esse é um dos motivos aqui que eu tenho que sempre uma quantidade de água de solo com uma parte úmida que eu acabei de falar para vocês, né? Agora, ele já está explicando aqui agora também a água capilar. A água capilar não dá para retirar do solo. O que ele vai retirar são essas vagas de campo, as capitulares. É aqui que vai correr a respiração, certo? E por que que aqui sempre sempre existe uma quantidade mínima de umidade? Por causa dessas áreas capilares aqui, onde a pressão é igual a zero. Então, como não tem pressão nenhuma, a própria planta não tem condições ou forças para retirar essa água dos capilares. Esses capilares é como se fossem fios de cabelos aqui, ó, né? São coisas finíssimas e quanto mais fina, dentro da capilaridade, vai dentro da capilaridade, estou falando dentro desses fios, tem uma certa pressão de água. Mas, de uma forma geral, os capilares não têm pressão externa nenhuma fluente. Tá? Não vão confundir isso. Tem uma pressão interna nos capilares, mas fora a pressão é igual a zero. Tá? Como se tivesse aí um tubo de água, né? Caminho de água, e quanto mais fino você colocar esse cano, a pressão da água vai aumentando. Quanto mais largo for esse cano, menor a pressão. Aí depois tudo vai aparecer aqui, a gente explica melhor de novo isso daí. Então, é, essas águas aqui, ó, virtuais aqui, eles não se movem por gravidade e não são utilizados pelas plantas. Essas capilares aqui, elas ficam retidas no solo. Lembrando que essa tensão superficial é quando você vagarosamente faz o quê? Você consegue encher um copo de água e você for colocando água em pequena quantidade, você vai ver o quê? Você consegue ultrapassar a borda do copo sem derramar, não é isso? É justamente porque, como que não derrama? Pode a tensão superficial, tá? Por causa dessa ligação aqui do contato com a água, o ar e o sólido. Agora, por isso que ele explicou ali, né? Tem inseto ali, lógico, conforme o peso dele, ele consegue ficar sobre a água, então até caminhar sobre a água. Agora, gente, voltando ao copo aqui, se você colocar uma gotinha a mais, o que vai acontecer? Você vai romper essas ligações. Você vai quebrar essa ligação entre a água, o ar e o solo. E aí a água, obviamente, vai acabar derramando. Certo? E por ali, você está ligando que perspectiva tem a quantidade de água ultrapassa a borda do copo devido à tensão superficial. Ou seja, o contato com a água, o ar e o sólido estão interligados entre si, certo? Então, aqui é essa água e essa nova água capilar. E por último, ele vai comentar que existe a água gravitacional. O que é gravitacional? Porque é essa água que está se aprofundando cada vez mais pela própria gravidade, né? Que a gravidade faz com que a água esteja envelhecendo mais. Então, é água que não é retida no solo, né? Está presa ali, e se movimenta pela ação da gravidade, formando o que chama de interfluxo. E o processo de recarga dos apícolas, ou seja, é essa água da gravitacional que vai compor os aquíferos, que vai ter a formação das águas subterrâneas, são as águas gravitacionais. E ela só vai ocorrer após o solo atingir sua capacidade saturação. Ou seja, enquanto não tiver uma grande quantidade de água nessa parte da subsuperfície, eu não vou conseguir fazer a recarga dos atômos. Só quando existe uma saturação, que é uma grande quantidade de água no solo, é que eu vou conseguir fazer com que essa água chegue até
a zona de saturação, que é o início da formação das águas subterrâneas. E quando ocorre a saturação, o que acontece lá na superfície, né? Se houver a precipitação contínua, o solo já está saturado, não vai haver, ou vai ter mais dificuldade das águas que estão chegando pela precipitação de infiltrar no subsolo, e aí que começa o quê? O escoamento superficial. Então, quando a água começa a escoar na superfície, e já existe aqui uma grande quantidade de água já passa sobre a superfície. Inclusive, essa água já está chegando em uma zona desse saturado, uma zona de recado, formando as águas subterrâneas. E em cima ocorre o quê? O escoamento, que já não tem mais espaço para novas águas começarem a penetrar nesse solo. Presta atenção que está falando de absorção, não é absorção. Absorção é o quê? Absorver. Se fosse o caso aqui, você tem uma parte sólida aqui, se essa parte sólida absorve a água, não vai ficar nenhuma água sobre a superfície desse grão, porque ele absorveu, penetrou. A adsorção, não. A adsorção vai ficar o quê? Essa parte da cima, né? Por isso que ele chamou lá da capilar, foi? Que é uma reação entre o solo e a água. Então, cuidado. A adsorção é uma coisa, a absorção é outra. Absorver é outra coisa, certo? Então, aqui, ó, primeiro aqui foi essa zona que ele respondeu aqui, foi essa parte mais superficial aqui. Agora aqui tem a zona intermediária e logo abaixo a zona de saturação, que é a zona de água subterrânea propriamente dita, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer agora, mostrando para vocês essa zona intermediária.
Ou seja, voltando aqui um pouquinho, né? Praticamente, o que você tem aqui na zona inicial, da zona da superfície, é a mesma que você tem na zona intermediária, guardar as devidas proporções, né? Aqui um pouco mais, como aqui é um pouco mais úmido, aqui vai ser mais intenso, e aqui vai ser menos intenso, já tem menor umidade. Agora, se houver uma quantidade grande de água aqui, pela própria gravidade, ele vai passar a zona intermediária e vai chegar na zona de saturação, no local de recarga, ou seja, aonde vai fazer formação da água subterrânea. E aqui é menor porque a quantidade de água aqui já é menor, aqui é mais úmido, e na parte intermediária a umidade já é menor. Por isso que as águas higroscópicas pedicular, capilar e gravitacional, elas são, a princípio, menores que na zona intermediária. Entretanto, se houver quantidade suficiente de água, ela torna-se mais intensa, inclusive havendo a formação da água gravitacional, que vai chegar até a parte mais profunda e vai formar esse acúmulo de água, que são as águas subterrâneas. Aqui que eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo? Essas são as zonas capilares, né? São tubos, né? Pode ter uma variação, é, como está mostrando aqui, né? E aqui você vê o quê? E quanto mais finos são esses capilares, né? Esses pequenos tubinhos aí, mais para cima a água chega, porque a pressão é maior. Então você vê, à medida que esse diâmetro desses capilares eles vão aumentando, a pressão diminui, o que acontece? A coluna de água também vai diminuindo, né? Então, esses capilares aqui, e seus diâmetros vão depender do tipo de rocha que eu tenho, né? Nas rochas que têm menos, que os capilares têm menores dimensões, circunferências, eu tenho uma pressão maior, portanto, eu tenho uma altura maior da água. Nas rochas onde os capilares possuem um diâmetro maior, né, eu tenho uma menor pressão e a quantidade de altura dessa água ela é menor. E e assim vai acontecendo. Mas se você furar um poço aqui, né, você não vai achar água nessa zona capilar. Por quê? Porque a pressão aqui, lembrando, a pressão aqui é igual a zero, portanto, não vai ter movimentação. Tudo bem? Aqui, ó. Essa aqui, ó, zona do subsolo, que é a primeira zona que ele mostrou. A zona intermediária, logo abaixo. Aí, o nível de água, que é a zona capilar. E logo abaixo vem o quê? A superfície do freático, ou seja, onde existe a água, que é a água subterrânea. Cúmulo das águas provenientes da zona do solo e da zona intermediária, dependendo, obviamente, daquelas condições ditas no começo lá. Então, a zona capilar é um reflexo do efeito da capilaridade, se estende do topo da superfície, ó, do topo da superfície freática, né? O topo da superfície freática, essa parte mais azulzinha que começa aqui, até o limite de ascensão, até onde ela consegue subir. E a altura vai depender do quê? Da granulometria do terreno e da forma como essa umidade vai se comportar ao longo da verticalidade aqui desse terreno aqui, tá? Então, nós vamos ter o quê? Nós não vamos ter uma altitude aqui, uma altura constante desses zonas capilares, porque vai depender do tipo do quê? Do tipo de rocha e da sua constituição nos grãos dessa rocha. Ascende é subir.
Vocês perceberam que quando ele fez a perfuração do poço ali, né, ele construiu um poço, se viu que o poço passou pela zona capilaridade e não nenhuma água havia dentro. Só foi aparecer água quando ele atingiu o nível freático, né, dizendo que não há por quê? Que não há pressão nenhuma. Então você não tem essa movimentação de água. A água só vai começar a aparecer mesmo, ultrapassa a zona capilar, e aí sim, onde a pressão é maior que zero, né? Nós vimos lá, onde estão falando da pressão, e aí sim você vai ter água no poço. E esse quadro aqui mostra o quê? Está mostrando que existem cálculos de você saber são essas forças capilares aí, as alturas dessas forças capilares, né? Então, eu tenho um quadro aqui mostrando ó, o material, cascalho fino, areia grossa, média fina, areia muito fina e o silt. Aqui, o diâmetro dos capilares desse tipo de material, no cascalho, na areia grossa, na fina, na areia, no silt, né? E os resultados, de acordo com essas fórmulas que existem para você calcular a altura de ascensão capilar, né? Tem essa fórmula aqui do Fukushima e tem do Davis e do Webster. Então, são duas formas que servem para você medir a capilaridade desses capilares. Então, presta bem atenção aqui nesse quadrinho aqui, que eu fatalmente vai sair perguntas daqui, né, relacionadas aqui, né? Qual é o material que possui maior ascensão de capilaridade e que se dá o comportamento desses diferentes tipos de materiais. Vamos prestar atenção. Isso aí, lembrando quando faz a você fica ali com aquilo ali, e foi a que começa mais ou menos depressão dos capítulos, né? Nós temos atenção aqui, então toda a nosso programa, mas para a ideologia que ele está falando lá atrás, a denominação da informação só é considerada aquela que se encontra abaixo das
estrutura nas linhas ou seja, superfície criada, superfície criada. Então, esse é o início para você aqui, começa a ocorrer quantidade de água. Assim, tem que criar um tempo, já começar a explicar, né? Então, aqui é toda a formação geológica que tem que fazer armazenar, retirar. Então, todo o espaço que você tem na subsuperfície, no subterrâneo, né? Não existe uma capacidade de armazenar a intensidade de água. Porque o mesmo tempo, para estar armazenando, eu também consigo de transmitir essa água para o ambiente eletrônico. Né? Esse é o nome de transmitir, esse é o conforto de aquisições. Então, que vem do latim, tudo que vem de latim, significa vida e pega e levar as situações. Por isso, a água que é levada de terceira época armazenada. Eu queria iniciar a química, uma curiosidade, usar o solo e também a pressão que está saindo do solo. Então vamos lá, né? Então, esses eventos que está dando aqui de arenídeos, por que são aquíferos? Porque os arenídeos têm grande quantidade de poros, né? Que permite o quê? A penetração da água. E nesses arenídeos são o quê? Também são armazenados em grande quantidade e também tem poder de transmissão dessas águas. Então, os arenídeos, né? Consolidadas, as bacias sedimentares, que é onde você vai encontrar mais água, botucatu, são tipos de arenídeos que são chamados cabeças, halter do chão. Tem também os depósitos inconsolidados de areia, por quê? O que é inconsolidado? Não está consolidado, né? Você lembra de um granito, não é um granito, a areia é uma rocha que não é consolidada, é inconsolidada. Então, nas areias, você vai encontrar o quê? Também grande capacidade de se formar um aquífero, ou seja, grande capacidade de armazenar e transportar água. Exemplos aí são as dunas e os aluviões. Rochas carbonáticas também, que são onde se formam as cavernas, né? Grande capacidade de armazenamento e mais ou menos e transporte dessa água. Exemplo aí a jandaíra e a salitre. E rochas cristalinas fraturadas também, né? As fraturas, onde eu tenho fratura, eu tenho penetração de água e ela pode fazer esse armazenamento e o transporte dessa, dessa transmissão dessa água. E também, da mesma forma, o material intemperizado. Poros abertos, né? Isso faz com que haja o acúmulo, recebimento e também possa fazer a transmissão dessa água. Embaixo, né? Uns desenhos para esquemáticos aí, com as fotografias para a gente perceber melhor.
Tá? Então, aqui, ó, é bom a gente saber a origem da palavra, porque a gente acaba guardando melhor. Arquitado, tardo, tardia, né? Então, é um local onde eu tenho um bom armazenamento de água, quer dizer, tem uma boa porosidade, mas na hora de transmitir essa água, devido à capacidade hidrostática que é dele aqui, ele faz de uma maneira muito lenta. Então, por isso chamado de arquitato, né? E são alguns exemplos aqui, ó, os arenites finos, né? Que são porosos, mas depois para você, ele penetra ali, mas para você transmitir essa água já fica mais difícil. As argilas também arenosas, apesar de serem arenosas, são argilas, os siltes arenosos, etc. Fáceis, delíticas do grupo Barreiras é um bom exemplo onde existe esse tipo de rocha aí. Então, esse grupo Barreiras, onde eu tenho olivetos finos, argilosos, artigas arenosas, e tem boa capacidade de retenção, né? Boa porosidade, mas infelizmente tem pouca capacidade de transmitir essa água. Aquitado, formação geológica, tem capacidade de armazenar água, mas a transmissão ela ocorre, mas é feita de forma muito lenta. Então vamos lá, que já é outro tipo de ocorrência, né? O conceito de aquiclude. Mais uma vez aqui, vamos olhar ver o significado, vem do latim, água é água e claudere é fechar. Então, o que que acontece? Eu tenho uma boa capacidade de armazenamento, ou melhor, de porosidade, que permite a água penetrar e eu armazenar, mas, entretanto, a capacidade hidrostática dela é extremamente baixa. Isso faz com que ela fique preso nas argilas, no material. E um exemplo disso são as argilas, que são materiais bastante porosos, que ele falou assim, que ela incha, né? Na verdade, cada vez que ela vai recebendo água, ela vai se expandindo. E ela se expande, acumula água, mas, entretanto, não permite com que a água seja transmitida para outros pontos, né? Então, a formação geológica tem capacidade de armazenar a água, mas ela não transmite. Não é uma coisa interessante, né? Para você ter, ela não transmite a água, né? O ideal é que você faça a transmissão para você ter essa quantidade de água aí, tá? Então, aqui, ó, a foto aqui, esse tipo de atitude. Então, vamos lá. Aquifugo. Aquifugo, né? Fugir. Aquifugo, água. Água. Fugere, fugir. Nesse caso aqui, fugir porque não é fugir no sentido de ela penetrar e eu transmitir.
É fugir no sentido de que a água não consegue penetrar, então ela foge, né? Ela escoa pela superfície. Por quê? Porque esses tipos de rochas apresentam uma porosidade muito baixa, ou seja, não permite que a água penetre. O mesmo acontecendo com a capacidade hidrostática, ou seja, a quantidade de hidrostática, a quantidade de água que tem. Então, são aquelas rochas, se ela não penetra, são as chamadas rochas impermeáveis, ou seja, sem porosidade primária, né? E os exemplos que nós conhecemos são os gnases, os granitos, os migmatíticos, poucos fraturados. A foto aqui mostra do lado esquerdo os pegmatíticos e aqui do lado não dá para saber, mas também parece que também são gnáises aí. Muito bem. As rochas produtoras de água subterrânea são principalmente, então, quem? Os aquíferos, né? Onde mais eu vou encontrar água subterrânea vão ser nos aquíferos, ou seja, capacidade grande de absorver e transmitir água. E, quando eu estou falando numa escala pior, vamos dizer assim, o melhor, pior local para achar, uma escala reduzida, são os aquítaros, né? Os aquicludes. E os aquíferos não produzem água. Tanto os aquicludes e os aquífugos não produzem. Eu só vou achar nos aquíferos e, de uma forma mais reduzida, de acúmulo de água, os aquitários. E a água, é acumulada em que lugar? E aí fica aí as cenas dos próximos capítulos para a gente fazer isso na próxima aula. Vou encerrar aqui, então, essa aula aqui, com 24 minutos e 41 segundos do vídeo, né? E agora, aquilo que vocês estavam ansiosamente esperando, que é a atividade. Então, não deixem de assistir, assiste uma, assiste duas vezes, qualquer coisa, perguntem, ou por aqui mesmo, ou em sala de aula, aproveitando a sala de aula, tá? Até mais, então, passo o vídeo para vocês.